tem artistas que, desde o início até o final, sempre é a mesma técnica e a mesma linguagem, a mesma forma, a mesma. Não, eu tenho sempre uma essência do trabalho dentro, só que de diferentes maneiras, porque eu pesquiso, eu vou mudando a técnica e o suporte, sabe? Uma hora é papel, uma hora é tela, uma hora é objeto. Papier-mâché, eu não fico rígido a um processo só. Eu gosto, assim, de várias pesquisas e várias maneiras de apresentação do trabalho. Mas, na verdade, eu me considero um desenhista. Eu gosto é do desenho e da colagem. Desde o jardim de infância que eu descobri o desenho, né? As técnicas de desenho, de colagem. E com 5 para 6 anos, eu vim na bagagem com os meus pais para Joinville. Comecei no colégio e depois eu fui para uma escola técnica industrial. E lá eu tive toda a bagagem de técnicas de materiais. E com isso eu fui me interessando por arquitetura. Fui em 1975, 76 para Porto Alegre. Eu fui fazer a universidade, a Unicinos, fui estudar arquitetura. Chegando lá, me deparei com história da arte. Aí eu me deslumbrei. E também comecei a conhecer artistas de Porto Alegre e visitar museus e galerias, porque Joinville é uma cidade pequena do interior, que não tinha esse meio, né? Esse coquetel me deu um grande interesse de me tornar também um artista autodidata. E aí comecei a fazer os meus primeiros trabalhos. A primeira exposição que eu participei foi na própria faculdade. E depois eu comecei a participar de salões, que na época era muito vigente, né? Salões. E aí, em 1979, aconteceu o Panorama Catarinense de Arte, e que teve uma curadoria, críticos nacionais, e eu recebi um prêmio, quer dizer, foi o primeiro salão que eu participei e ganhei um prêmio. Aí eu disse, opa, e aí me interessei cada vez mais. Em 1981, fiz a minha primeira viagem à Europa. Tranquei a faculdade por um semestre e fui visitar as grandes cidades da Europa. Porque a nossa informação naquela época não tinha internet, não tinha computador, não tinha celular. Era através de revistas, televisão, música, cinema. Era viajar. Aí eu fui para as grandes cidades, Londres, Paris, Madrid, Barcelona, conhecer os grandes museus e ver ao vivo, né, as grandes obras de arte dos grandes pintores e artistas. E aí, quando eu voltei, eu disse, opa, vou me formar logo e voltar à Europa. Me concluí arquiteto e, em 1983, voltei para a Europa e fui para a Alemanha. Eu tinha uma facilidade muito grande para desenvolver projeto, mas a minha cabeça era arte. O negócio era arte, 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 arte. Então eu fui para a Europa em busca de arte. Aí quando cheguei em Munique, eu ficava visitando os museus diariamente, em 1983, 84. Eu cheguei lá com um movimento New Wave, a música eletrônica, Boy George, Nina Hagen, as cores vibrantes, aquele movimento pop, pós-punk, né? Então, isso foi, assim, para mim, uma coisa muito efervescente, muito diferente. E eu me engajei nessa cultura, sabe? Inclusive na vestimenta, assim, né? Eu era jovem. E esses trabalhos, nessa exposição, reflete isso. Essa coisa do grafismo, da cor, da colagem. Também era tudo muito difícil. Sempre tudo é muito difícil, mesmo naquela época. Aí voltei para o Brasil para tentar trabalhar como arquiteto. E, paralelamente, nunca deixei a arte. A arte sempre fez parte da minha vida, até hoje. Em 1985, eu participei de uma exposição muito importante, que era um salão da Pirelli, Pintura Jovem no MASP. Foi uma exposição muito importante também. E, na época, também foi continuando um pouco, assim, essa coisa do New Wave e tal. Eu trabalhava um pouco também, assim, com o sapato, sabe? Essa relação da pessoa, do contato com a terra, essa questão da identidade, da figura da pessoa com o sapato, mas também por causa da discoteca, né? Eu ia muito em discoteca. E esse trabalho é uma colagem com impressos que tem uma relação de sapato com figuras, assim. Tem uma família, depois tem uma questão meio política também, com o presidente Reagan, com a esposa,
com cor verde, vermelha e uns grafismos assim, bem geométricos, eu sempre queria ter uma referência brasileira. Na época eu já estava pesquisando a pintura indígena brasileira, a pintura corporal. Então, esse grafismo, para mim, já representava a pintura dos índios da Amazônia, da pintura marajoara. Tanto que depois eu fui para essa fase de só signos, grandes desenhos em papel, com esses grafismos, e acrescentava uns postais, assim, para ter uma questão meio geográfica, assim. Eu gosto muito de moda, moda e música, assim, e muito do comportamento de rua, sabe? Eu gosto muito de observar o que está acontecendo na rua, é o que eu mais gosto. E aí eu faço uns cadernos de viagem com colagens, recortes. Aí eu vou colecionando e depois de algum tempo eu vou trabalhando nisso e resolvendo, pesquisando e elaborando até chegar a um tema específico. Toda essa geração de imigrantes que vieram para o Brasil, eles conservaram a sua educação muito rígida. Passaram de pai para filho, de avô para bisavô, aquela educação que eles tinham quando vieram. A Alemanha, de quando eu fui, dos anos 80, era totalmente diferente. Uma Alemanha moderna. Quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado. Então, tive uma liberdade. Fiquei muito feliz de ser alemão, assim, porque até então aqui no Brasil sempre, você é um alemão, sabe? Assim, até uma certa discriminação, assim. Por exemplo, eu não queria falar errado com R, porque criança eu falava alemão, mas eu não queria ter características de alemão no Brasil. Mas depois que eu voltei, daí foi tudo uma maravilha, assim. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de chegar lá e descobrir muita coisa que eu não tinha descoberto. A raiz, né? Mas eu sou um mix de brasileiro e alemão. Eu me sinto mais brasileiro do que alemão. A ginga minha é brasileira.